Irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do pastor Rafael Abdala. Ele é pastor titular na Primeira Igreja Batista do Espírito Santo, advogado, teólogo e é MBA em Liderança e Gestão. Ele mora lá em Guarapari, Espírito Santo. E o texto que ele escreveu chama-se Ele Faz de Novo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê ou estuda o Manancial, tanto faz ser sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, né, vai nos engajar cada dia mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, como eu acabei de falar, foi o pastor Rafael Abdala, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos lá? Quero iniciar como sempre, né, orando, e para que o Senhor possa nos ensinar, nos mostrar aquilo que Ele faz de novo, para que nós possamos estar atentos. Agora sim, vamos lá. Senhor Jesus, vamos pedindo a Ti que nos abençoe, que Tu nos mostre toda a novidade de vida que o Senhor tem para nós, as coisas que o Senhor tem feito e a gente não tem observado, que a gente possa estar atento, que o Senhor faz tudo o que é preciso, o Senhor está sempre atento às nossas necessidades. Fica com a gente nesse devocional para que a gente possa realmente aprender. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, ele faz de novo. O texto que o irmão Marcos escolheu para nossa manancial hoje é 8, de 1 a 9. Então, vamos ler. Marcos 8, de 1 até o versículo 9. E diz assim, ó. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se juntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou. Tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado será possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tens? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que esses servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos da mesma forma. Ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios dos pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então, Jesus despediu-se do povo. Bem, então, o nosso texto aqui de Marcos fala da segunda multiplicação dos pães. Porque a primeira multiplicação mesmo, ela se dá em Marcos 6, 30 a 43. Essa que nós lemos é a segunda. E a primeira está lá em Marcos 6, 30 a 43, que diz assim: retornaram os apóstolos e reunidos com Jesus para lhes relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam a partir partiam eram tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo reconhecido, saíram correndo a pé. De todas as cidades chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por eles, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes as orientações. E aí, com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e já a hora é muito avançada.
Despede, pois, a multidão para que possam ir a campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar de comer? Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu o pão. A seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixinhos entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixes. Então, essa foi a primeira multiplicação de pães. E o nosso texto de hoje fala da segunda multiplicação de pães. Bom, essa primeira multiplicação de pães, ela ocorreu num território lá de Israel mesmo. E a segunda não. A segunda era no ambiente dos gentios. No primeiro caso, lá na primeira, havia um lugar próximo que, segundo está escrito na Bíblia, né? Os discípulos até poderiam ir lá comprar alguma coisa para comer. Mas, em relação ao segundo milagre, o deserto era implacável. Não tinha, assim, a venda ali da esquina. Não, e aí Jesus sabia disso. E nesse cenário, Jesus então fez o segundo milagre. Ele fez o segundo milagre por quê? Porque ele sabia que se ele falasse para o povo ir embora, o que ia acontecer? As pessoas iam morrer pelo caminho. Por quê? No deserto não tem nada. Então, olha só como Jesus é. Ele discerniu, ele viu que seria impossível mandar o pessoal embora sem comer, sem que eles achassem a morte. Então, o Senhor sabia exatamente aquilo que iria abater o ser humano, né? Por quê? Porque nada assim, passa despercebido para Jesus. Não, ele tá, sempre atento a tudo. E, logicamente, né, a sensibilidade de Jesus é uma sensibilidade literalmente divina, né? Coisa de Deus mesmo. Então, por mais que quando a gente passa por necessidade, a gente aprenda, né? Então, a necessidade, a escassez pode ser alguma coisa pedagógica, tem um limite, né? Nesse aprendizado que às vezes pode custar a vida pra gente, né? E a fome é um tipo de violência. Então, quando a fome chegou na multidão toda, logicamente, o caos fica sendo instaurado, né? Ninguém vai conseguir ficar sem comer. E Jesus tem tamanha concentração de pessoas. Quando ele vê aquele multidão, o que ele pensou? Vou ajudar, né? Não dá para fingir que eu não tô vendo esse monte de gente que veio me ouvir, me seguiu e que tá com fome. Vou ter que fazer alguma coisa. Então, não é só assim uma compaixão tipo, ai, coitadinhos. Não, é um amor, uma compaixão que leva à ação, que leva a agir. E aí Jesus fala, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E lógico, né? Para Jesus multiplicar é a especialidade dele. Quando se trata de Jesus, ele sempre vai ter alguma coisa para fazer. Ele nunca vai deixar passar batido, né? Quando a gente anda com Jesus, a caminhada é sempre surpreendente. E onde a gente nem imagina, o Senhor tira recursos, tira estratégias e nos dá condição de continuarmos em frente, né? Talvez as pessoas pensaram assim, mas será que Jesus vai conseguir de novo? Pode ser que eles pensaram assim, mas era lá no território de Israel, quando ele multiplicou os pães, mas aqui não, aqui é o território dos gentios, né? Podiam estar pensando aqueles que eram os novos convertidos, né? Que chamam de prosélitos. E aí o incomparável Senhor entra em ação. A multidão come pra caramba, come até se fartar, e ainda sobra, né? Ainda se recolhe 7 cestos. Olha só, né? Que coisa maravilhosa. Jesus
viu a situação, discerniu a necessidade, atendeu e ainda sobrou. Porque como o nosso Deus é assim, né? Ele não faz as coisas pela metade, ele faz para resolver. Então, irmãos, a gente chega a uma santa conclusão. Quem multiplicou o alimento uma vez, pode fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Esse é o nosso Deus. E nós temos que confiar nele, tá bom? Porque ele faz de novo, sempre. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Eis uma santa conclusão. Quem multiplicou alimentos uma vez, pode fazer de novo. Agora eu termino, né? Deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Jesus faz sempre de novo, para nós o abraço dá super mega certo. Quero lembrá-los também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de Jesus Cristo. Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é: não tema, Deus está lá.